pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 11, versículos do 28 ao 30. É um convite de Jesus para você. E o Senhor te diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É Jesus quem diz a cada um de nós nesta manhã: vinde a mim. É Jesus que está dizendo a você que está cansado, cansada. Estranho, né? Logo pelo início da manhã, a gente falar de cansaço. Muitos acabaram de acordar e está se falando em cansaço, porque nem sempre o descanso vem com o sono. Tem muita gente que dorme e acorda como se não tivesse dormido, porque o corpo não descansa quando a alma está perturbada. Você pode ver que às vezes a gente acorda moído de cansado, porque o coração está perturbado. Está perturbado pela preocupação, está perturbado pela tristeza, está preocupado com o futuro. Quantos de nós vamos nos deitar e ficamos remoendo situações e situações e situações, como se repassar aquilo infinitamente fosse resolver o problema? Olha, se a custa de preocupação os problemas se resolvessem, você já estava livre, não é verdade? E o que a gente consegue com essas preocupações exageradas? Sobrecarregarmos-nos com fardos pesados, um cansaço extremo. E olha, muitas vezes o mal, o maligno, usa disso para nos adoecer. Porque quando uma pessoa não dorme, o que acontece com o dia dela? O que acontece com a vida dela? Eu tive uma surpresa muito grande quando, escrevendo aquele livro Passos para a Cura e Libertação Completa, eu tratei de um assunto ali na página 30 e trouxe uma oração para as pessoas que tinham perturbações no seu sono, pessoas que não conseguiam dormir porque tinham pesadelos, ou passavam a noite como que lutando, ou iam se deitar e tinham a impressão de uma presença ali no quarto, no escuro. Outras pessoas simplesmente não dormiam, sono picado, quebrado, não é? E a minha surpresa foi quando os testemunhos começaram a chegar em massa. Muitos testemunhos foram lidos aqui de pessoas que só conseguiram começar a dormir após aquela oração, após descobrir o que estava ali naquelas páginas e entregar a Deus o seu descanso. E como naquele livrinho nós tratamos muitos testemunhos e situações também que envolviam aquele sacramental, a medalha das duas cruzes, quantos testemunhos de pessoas que passaram a ter alívio, porque colocavam ali na cabeceira da cama aquele sacramental, a medalha abençoada. O que eu aprendi, o que eu entendi? Seguindo a inspiração que Deus deu, porque aquele capítulo no livro, aquela oração, foi uma inspiração de Deus.
como aquele sacramental também foi uma inspiração que Deus nos deu, para que o bem do Senhor Jesus pudesse chegar a tantas pessoas. Eu entendi, gente, e estou contando para você, que há muitos de nós que não dormimos bem, porque estamos oprimidos espiritualmente em nosso sono. E Jesus está nos dizendo nesta manhã: traga os teus fardos a mim, vinde a mim. Senhor, estou cansado dessa vida, estou cansado dessas pessoas, estou cansado desta casa, estou cansado desta rotina, estou cansado de tantas tentativas frustradas, estou cansado de ver a minha vida passando e as coisas não se realizando. E Jesus está dizendo a você: vinde a mim. Porque nós ficamos igual uma barata tonta, batendo de parede em parede, indo a quem não tem a resposta para nós, buscando solução onde ela não existe, porque não acreditamos, não confiamos naquele que diz: traz a mim, vem a mim, eu tenho o descanso para você, eu tenho o alívio para você. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. É você esta pessoa? Por que você não atende o convite de Jesus, de você ir até Ele? É você quem está se sentindo esmagado debaixo de tantos fardos, responsabilidades, dívidas, problemas financeiros que vão se acumulando, situações conjugais delicadíssimas, que às vezes você olha para o seu casamento, ele está num impasse, está por um fio de acabar, e você olha para você e não se sente em condições de atender o que a sua esposa está te pedindo, e você olha para o seu marido e não se vê em condições de corresponder às necessidades que ele tem para que o casamento de vocês ganhe um rumo. Não é porque muitas vezes a gente põe nas costas do outro a responsabilidade do relacionamento não estar indo bem, mas muitas vezes não está indo bem por causa da gente, e não é porque a gente não queira mudar. A gente não consegue às vezes, sozinho não consegue. Imagine você a situação de uma pessoa que tenha vivido um trauma na infância. Vou dar aqui 2 exemplos para abarcar as 2 realidades. Uma moça, uma menina, hoje uma mulher, mas quando menina, que viveu abusos dentro de casa. E aqui eu estou falando de assédio, de abuso sexual. Você consegue imaginar as marcas que a pessoa carrega? Tem mulher que simplesmente tomou pavor de homem. Não é nem que ela tenha uma orientação sexual diferente, não. Fugiu para essa orientação porque não tem medo de homem. Porque no seu passado, um homem desequilibrado, cheio de malícia, tomou liberdades, cometeu um abuso, feriu, machucou. E não só isso trouxe uma marca em relação a homens, mas um estigma na sexualidade. Algumas se tornaram frígidas, sabe, alheias à vida íntima, não querem saber de relacionamentos que envolvam atividade sexual, mas outras desenvolveram uma compulsão pelo sexo. E você dizer que isso não tem impacto no matrimônio? É claro que tem. Vamos pegar uma situação semelhante, porque muitas vezes a gente fala do abuso contra as mulheres. Mas quantas crianças do sexo masculino são abusadas, gente?
Olha, você que tem filho, que tem filha, entenda que Deus confiou a você um tesouro. É de uma delicadeza e de uma importância e de um cuidado extremo. Quem tem filho não pode descuidar. Sabe, tem gente que diz que ter filho dá muito trabalho. Não, não dá muito trabalho. Mas é preciso que a gente faça o trabalho certo no que diz respeito aos nossos filhos. E uma das coisas que nós precisamos ter em relação a eles é o cuidado, é o zelo. Quem é da minha idade, para mais um pouquinho, lembra da chatice dos nossos pais, que não deixava a gente dormir em casa dos outros, que queria saber onde é que a gente estava, estavam cuidando de nós e nós só achávamos que estavam sendo chatos. Né? Era criança, não entendia, mas louvado seja Deus, bendito seja Deus por você que teve um pai chato, uma mãe chata, que preservou você de feridas terríveis. E aí o rapazinho, menino, 9, 8, 7, 12 anos, sofre um abuso e se torna confuso do ponto de vista da sua identidade sexual. E depois vem a entrar no matrimônio. Você acha que isso não tem impacto sobre a vida daquele casal? Aí ela olha para o marido, o ama, mas o casamento não está pegando, porque tem uma ferida aberta ali. Ele quer mudar, mas não consegue. Aí olha para ela, tem outras dificuldades que também não foram superadas, deseja corresponder, mas não dá conta. O que nós fazemos quando nós estamos imersos em realidades que nos envolvem, que dependem de nós, mas que nós não damos conta delas? O que nós fazemos? Só tem uma saída. Diz Jesus a você: vinde a mim, vem a mim com teus fardos, vem a mim com teus cansaços, eu vou te dar alívio, eu vou te oferecer o meu jugo para eu ajudar você a carregar isso. Quando Jesus oferece o jugo, tem gente que pensa assim, como se já não fosse fácil, né? A vida da gente carregando os pesos que a gente carrega, ainda tem que pegar o jugo de Jesus, que é leve, mas é mais um, não é? Tem um ditado que diz que a sardinha faz tombar o burro, né? Mas não é a sardinha. Aí você vai ver, o burro já está carregado com milhares de sardinhas, aí põe mais uma e ele tomba. Não foi aquela uma, né? Mas aquela uma somada a tantas outras. Leva diante de Jesus aquilo que está oprimindo você e que não está permitindo você prosseguir com a sua vida. E aí a gente pensa, essa sardinha a mais, esse jugo leve que Jesus está oferecendo, mas é um peso a mais a quem está sobrecarregado. Não é isso. É que esse jugo é aquele pau que ajuda a dividir a carga. Você já viu, para você entender o que é o jugo em um ser humano, você já deve ter visto aquelas imagens do sertão, que se tem que buscar a água longe de casa. E muitas vezes, para poder trazer mais de um balde, o que aquele sertanejo faz? Coloca um pau nas costas, como um cabo de vassoura, amarra uma corda de um lado, uma corda do outro, põe um balde de cá, um balde de lá, e assim leva 2 baldes apoiados nas costas, não nos braços, porque cansa. Tem gente que caminha muitos quilômetros para poder buscar baldes d'água, sabia? O jugo de Jesus é justamente aquele pau que vai ali nas costas. Ele diz: põe aqui, se ponha debaixo do meu jugo, que eu vou ajudar você a carregar o seu fardo. Não somos nós que vamos carregar o fardo de Jesus, gente. Jesus vai nos ajudar a carregar os nossos fardos. Ah, mas tem o fardo dele.
Só que o dele é leve, o dele alivia. Imagine você que tem uma pessoa carregando um saco ali, pequeno, cheio de penas, de plumas, e vem você carregando uma sacola gigantesca com chumbo. E essa pessoa vira para você e diz assim: me ajuda a levar meu saco de penas, que eu vou te ajudar a levar seu saco de chumbo. A gente junta as duas coisas e divide o peso. Quem que sai ganhando? Jesus está dizendo para você: vem comigo, que eu te ajudo a carregar os teus pesos. Será que esta manhã não é a manhã de você trazer aquilo que está dentro de você te sufocando, esse nó na garganta, esse peso na vida, e depositar aos pés de Jesus? Eu acredito que seja, porque o Senhor está chamando você. E aí ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e sede meus discípulos, porque eu sou manso e humilde de coração. É na humildade e na mansidão do coração de Jesus que a gente encontra descanso para nós. Quando diz que Jesus é manso e humilde, significa que Ele desce à nossa realidade, se põe da nossa altura, se abaixa para poder nos levantar. Quando diz que Jesus é manso, é que o Senhor se deixa tocar por nós. Você tem um amigo disposto a te ajudar em todas as situações da sua vida, sem exceção. Um amigo que não falha, um amigo que não trai. Abra as portas para esse amigo, que é Jesus. E aqui na página 100, diz bem assim, olha: o Senhor promete, o título desse dia de hoje, que eu recomendo a você, vou até colocar o livro aqui em pé, para que você que está acompanhando possa conhecê-lo e tê-lo, porque ele não vai ser um companheiro para você para esses dias, será um companheiro para a sua vida. O que está aqui é ensinamento para a vida. Se você aprender as coisas que estão neste livro, num único livro, isso vai te ajudar demais em quase todas as realidades da sua vida. Então eu lhe digo, vale muito, muito a pena você não só saber, eu sei o que tem ali. Não, mas você devorar essas páginas, deixar que entre em você, que faça parte da sua vida, que se torne como sangue correndo nas suas veias. E olha o que diz esse capítulo de hoje: aprenda a repousar em Deus. Aprenda a encontrar descanso no meio da tempestade, no olho do furacão, onde as lutas são mais violentas. Aprenda a encontrar repouso, porque desgastado, cansado, você não vai conseguir fazer o que você precisa, nem se proteger, nem proteger aos que você gosta. Moído de cansado, você não vai conseguir nem manifestar o amor que você tem pelas pessoas que você tanto quer o bem. Então aprenda a repousar em Deus. E diz assim: o Senhor promete alívio e descanso para quem tem intimidade com Ele. O Senhor promete alívio e descanso para quem entra na intimidade dEle, para quem entra na presença do Deus vivo. Para ter alívio é preciso se achegar a Jesus, ter um relacionamento com Ele, e isso só é possível pela oração. A oração é o coração se movendo em direção a Deus. Olha que importante isso. Você já tinha pensado na oração dessa forma? A oração é o coração se movendo em direção a Deus, é o voltar-se de toda a alma para o Senhor, é o pedido de socorro no meio da provação, é a declaração de amor no meio da alegria, é o derramar-se por inteiro aos pés do Senhor.
por meio da oração, se abre a porta para subirmos a Deus ou para pedirmos todo o bem de que precisamos. O que a oração faz? Ela abre a porta para nós subirmos em direção a Deus, ou para pedirmos todo o bem de que precisamos. E há um lugar espiritual de onde nós devemos orar, sabia? Você sabia disso? Que existe um lugar espiritual de onde nós devemos orar? Diz a palavra de Deus que não é do alto dos montes, e sim das profundezas de um coração humilde e arrependido. Qual é o lugar espiritual, Márcio? De onde nós devemos orar? Qual é aquele quarto que Jesus diz, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo? Existe esse quarto espiritual que a gente entra e fecha a porta e fica na intimidade de Deus? Existe. Qual é este lugar? As profundezas de um coração humilde e arrependido. Salmo 129 diz assim, olha: do fundo do abismo clamo a vós, Senhor. Senhor, ouvi a minha oração. Mas que abismo é esse? Nos próprios Salmos vem a resposta. Olha aqui, ó, no Salmo 50. Um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não há vez de desprezar. Deus levanta quem se humilha. Quem se põe na presença de Deus como um necessitado, é por Ele atendido. Porque que tantas e tantas vezes nós andamos aí por esse mundo como desprovidos, como abandonados, como uns sem ninguém, até como uns sem Deus, porque nós não recorremos ao Senhor nas nossas necessidades. Nós não nos colocamos aos pés daquele que pode nos levantar. É interessante, né? Espiritualmente, a gente se levanta quando cai de joelhos. Então, o primeiro passo para a gente se levantar é se ajoelhar, mas não em qualquer lugar, aos pés de Jesus, nosso Senhor. Deus levanta quem se humilha. Reconhecer as próprias limitações é condição indispensável para rezar bem, pois não sabemos o que pedir, nem sequer como pedir. Então, somente quem reconhece essa fraqueza se torna capaz de receber a graça de orar como convém. Sim, até para rezar a gente precisa da ajuda de Deus. Até para rezar precisamos da ajuda divina, precisamos. Eu e você, sem a graça de Deus, nem rezar a gente consegue. E quer a prova disso? Olha a nossa vida, olha para você, eu olho para mim. Vamos olhar para cada um de nós. Se fosse uma coisa assim tão avulsa, simples, dependesse de Deus, ninguém tinha dificuldade de rezar. Por que nós temos dificuldade de rezar? Por duas razões. Primeira, o diabo sabe o que você ignora. Você desconfia que possa haver poder na oração. Você ouviu falar, você já sentiu alguma melhora em momentos que você rezou, você já foi atendido em alguns momentos, então você acredita que a oração tem força, a oração tem poder. O diabo tem certeza. A gente desconfia, porque se nós soubéssemos do poder da oração, não haveria nesse mundo alguém que nos impedisse no nosso momento de rezar. Não, a gente ia cercar de arame farpado aquele momento. Aqui ninguém toca, essa hora é minha e de Deus, ninguém tira isso de mim. Mas é assim que a gente faz. E por que a gente não faz? Porque nós relativizamos
o poder da oração. O demônio não, ele não relativiza. Por isso, todo momento que você se prepara para rezar, ele ataca com todas as forças, porque ele sabe que se você rezar, você está perdido para ele perdeu você. Ele não tem poder sobre uma pessoa que ora. Não tem, ele sabe disso. Quem que não sabe? Você não sabe, eu não sei, a gente acha que sabe, mas se a gente soubesse, não só aqui com a cabeça, mas com o mais profundo da nossa alma, nós não abdicaríamos desse momento por nada desse mundo. Então essa é a primeira razão pela qual é difícil rezar. Segunda, porque nós queremos muitas vezes orar com as nossas próprias capacidades, com as nossas próprias forças, sem entendermos que nós precisamos da ajuda de Deus. Você precisa da graça de Deus para rezar. Então, diz um santo, somos todos mendigos de Deus. E eu repito isso aqui no livro para você. Somos todos mendigos de Deus. Mais uma vez, que esses mendigos estejam arrependidos de seus erros. Não há um só entre esses mendigos que peça ao Senhor qualquer auxílio sem receber aquilo que deseja. E Ele atende a todos. Deus atende a todos, mas principalmente aos que estão piores, aos que estão sofrendo, esmagados pelo peso de uma vida ruim. Bastam que recorram à bondade de Deus, para que o Senhor intervenha prontamente com o poder do seu Espírito e os ponha a salvo. Ninguém neste mundo quer tanto se ver livre quanto Deus o quer libertar. Você quer muito, muito mesmo se ver livre? A sua vontade de se ver livre não chega aos pés da vontade que Deus tem de libertar você. Ninguém nesse mundo quer tanto se ver livre quanto Deus o quer libertar. Qualquer pessoa que queira muito ser perdoada, é o seu caso? Você quer de verdade o perdão de Deus? Então escuta isso aqui. Qualquer pessoa que queira muito ser perdoada, verá que o seu desejo é pequeno se comparado a quanto Deus quer perdoá-la. Por isso, quando é a Deus que você o pede, não há bem que você não consiga. Quando você pede a Deus, quando você pede ao teu colega, quando você pede ao seu amigo, quando você pede ao seu pai, à sua mãe, pode ser que eles deem, pode ser que não. Pode ser que aquele dia a pessoa, num surto de generosidade, conceda a você aquilo que você está pedindo, se estiver ao alcance dela. Às vezes, ela vai querer muito te ajudar, mas não está nas mãos dela poder fazer o que você solicitou. Mas quando é a Deus que você pede, não há bem que você não consiga, ainda que você esteja no momento mais desprezível da sua vida, ainda que você esteja em situação de pecado, nada lhe será negado se você confiar e insistir em rezar. Você está gostando do que você está aprendendo? Porque isso é coisa que a gente aprende. Uma coisa que eu também tenho aprendido é que a gente não pode dar a oração por suposta. Como assim? Eu suponho que eu já sei rezar. Quando uma pessoa ela acha que já sabe, é quando ela não sabe. Porque se alguém diz, eu domino os mistérios da oração, eu sei o que é a oração, meu filho, você não entendeu nada. Porque enquanto nós vivermos, nós não descobriremos todos os tesouros que estão guardados na oração, e a gente precisa redescobri-los sempre de novo, de novo, de novo. Então, se você está gostando disso que você está ouvindo, está fazendo bem para você, eu aconselho a você a continuar depois esta leitura, porque tem 1,5 páginas aqui, com maravilhosos tesouros para você desfrutar. E no finalzinho ali, na página 103, tem uma oração espetacular de Santo Antônio Maria Claret. Muitas pessoas a quem eu falava desta oração sempre
pediam para indicar aonde eu encontro. Você gostaria de que alguém que fosse um mestre da espiritualidade, um homem de grande santidade, você gostaria que um grande santo se ajoelhasse ao seu lado diante de Jesus para te ajudar a rezar? Você gostaria, por exemplo, de num momento de oração ter tido a graça de um Padre Pio se ajoelhar ali ao seu lado diante de Jesus e te ensinar o que pedir e como pedir? Essa oração aqui, ó, página 103. Te ensina o que falar, o que pedir, como você orar por você, como você orar pelos seus. Ensina como você pedir pela sua saúde. Ensina como você pedir pelos seus trabalhos, pelos seus estudos. Mas todas essas coisas, todas elas, que hoje seja para nós uma grande oportunidade de oração. E o propósito de hoje tem tudo a ver com o que a gente viveu no Sorrindo para a Vida desde o início. Qual é o propósito para nós nesse dia de hoje, na Quaresma, indicado aqui na direção espiritual que está no livro Na Presença do Deus Vivo? O dia de hoje, a nossa tarefa vai ser escolher alguém que está triste para a gente animar essa pessoa. Como é que é, Márcio? Hoje, o que Deus está pedindo a você, por meio dessa direção espiritual, que você seja a presença dele para alguém que está triste, para você animar essa pessoa, animar alguém que está esmorecendo, que está desanimando, que está se entristecendo. Vamos fechar os seus olhos, os nossos olhos um pouquinho e dizer: Senhor, dá-me a graça de viver bem o que eu ouvi nesta manhã. Senhor, esta palavra é para mim. O Senhor me chamou à tua presença, com os meus cansaços, com os meus fardos, com as minhas preocupações, com os meus medos. Senhor, minha história foi contada aí. Os meus traumas, as lembranças doídas que eu trago dentro de mim. Meu coração ainda sangra, Senhor. E hoje eu ouvi que tudo que o Senhor está esperando é que eu leve as minhas feridas aos teus pés, o meu cansaço à tua presença, os fardos que estão me esmagando. E eu não sei muito bem como fazer isso, mas eu estou aqui, Jesus. Do jeito que eu sei fazer, eu estou aqui na tua presença e eu quero te entregar isso que está pesando tanto dentro de mim. Espírito Santo de Deus, me ensina a entregar os meus fardos a Jesus. E vai falando para Deus. Conversa com Jesus agora, mesmo entre lágrimas. Conversa com o Senhor. Diz o que está extenuando você. Conta para Ele o que está tão pesado. Conta para Jesus. É diferente de reclamar. Uma coisa é reclamar da vida, outra coisa é você dizer para Jesus: Senhor, eu não aguento mais isso, eu não estou dando conta, socorro. Vem depressa me ajudar. Seja sincera, põe sua alma para fora e antes de terminar essa oração, você estará com uma força que você não imaginava. Porque o Senhor está junto de você agora para te atender. Vamos orar.